Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 1 da segunda parte do livro. Alimentação dos desencarnados. Nessa parte do livro, ele vai fazer assim perguntas e respostas, ok? Então, vamos lá. Como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? Ressaltando a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, basta lembrar a hematose no corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança através dos alvéolos, nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa, atendendo à assimilação e desassimilação de várias atividades químicas no campo orgânico. Hematose é a troca de gás carbônico que está no sangue pelo oxigênio que está no ar, tá? E ele continua, né? O oxigênio que alcança os tecidos entra em combinação com determinados elementos, dando em resultado o anidrido carbônico e a água, com produção de energia destinada à manutenção das células somáticas. O anidrido carbônico ou dióxido de carbono é o gás essencial para a vida no planeta, visto que é um dos compostos essenciais para a realização da fotossíntese. Ok? Continuando. Estudando a respiração celular, encontraremos, junto aos próprios núcleos da ciência humana, problemas somente equacionáveis com a ingerência, influência e interferência automática do corpo espiritual nas funções do corpo físico, porque os fenômenos que são consequentes deles se graduam em tantas fases diversas que os fisiologistas, sem noção do espírito, vai abordá-los sempre com a perplexidade de quem atinge o insolúvel. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é indispensável a constante permuta de substâncias, com incessante transformação de energia. Substância e energia se combinam para fornecer ao corpo físico os recursos necessários ao crescimento ou à reparação do contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência e os recursos reguladores do metabolismo. O alimento comum ao corpo carnal experimenta de início a digestão, pelo qual os elementos coloidais indifusíveis se transubstanciam, se transformam em elementos cristalóides difusíveis, convertendo-se ainda as matérias complexas em matérias mais simples, acessíveis à absorção, a que se sucede a circulação dos valores nutrientes suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja para reserva, destinando-se os resíduos à expulsão natural. Então, você ingere as moléculas difíceis de serem absorvidas, quebra tanto na mastigação quanto no estômago
e essa massa vai para o intestino, as necessárias vão para a circulação sanguínea e outras para a reserva, e as outras são expelidas. A ciência terrena não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de se manter em estabilidade constante, tanto assim que reconhecidamente o gasto de oxigênio e o teor de glicemia em jejum revelam quase nenhuma diferença de dia para dia. É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana ou regula espontaneamente, quando harmonizado em suas próprias funções, todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, governando as reações do campo nutritivo comum. Assim, não ignoramos que desde a experiência carnal o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume. Então, o alimento sólido que faz os músculos, os tecidos, simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e à distribuição dos potenciais de força nos vários departamentos orgânicos. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma ou o perispírito está profundamente arraigado às sensações terrestres, ocorre ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar, e quando não a supera ao preço do próprio esforço, no autorreajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em proporções gradualmente reduzidas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor quanto mais leve, quanto maior se evidencie o enobrecimento da alma, porque pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, se nutre de produtos substanciados ou sínteses quimioeletromagnéticas auridas, absorvidas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Lembra que André falou para nós no livro Nosso Lar da sopa que eles recebiam? Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar.
uma vez que por ela se origina a ideal euforia, animação orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se mantenha o seu equilíbrio geral. Porém, de qualquer modo, o corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica ou simplesmente sem ela, quando já consiga se valer apenas da difusão cutânea para fazer seus potenciais energéticos, conta com os processos da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhes são peculiares, não dispensando do trabalho de exsudação dos resíduos. Exsudação é expelir pelo suor, pela epiderme ou pelos emunctórios normais, ou seja, os órgãos, as aberturas ou canais por onde se excretam produtos elimináveis do organismo. Compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização, ou seja, depuração dos elementos absorvidos, não existem para o corpo psicossomático determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos da excreção comum. Uberaba, 16 de abril de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.